Abel, boa noite, tudo bem? André Neto aqui da Rádio CBN. Você profetizou essa noite mágica aqui, mas me parece ser muito mais o resultado de um trabalho que, curiosamente, hoje, simbolicamente, completa 5 anos. De um trabalho que fez clube, jogadores e torcida acreditarem que esse tipo de viradas são possíveis aqui no Palmeiras. Queria que você falasse sobre tudo isso que gerou esse cenário de crença, de acreditar que isso era possível hoje, de colocar esse plano da ideia para a realidade. E eu preciso que você comente, por favor, também sobre o Alan, que hoje fez uma partida magistral, saiu ovacionado aqui do Allianz Parque. Obrigado. Olha, quando acabou o jogo com o Cruzeiro, eu fui para casa e comecei a rezar segunda, terça e quarta-feira. Só que Deus disse-me, vai fazer a tua parte, porque não adianta rezar, porque os outros do outro lado também estão a rezar. Então tem muito a ver com isso que tu disseste, com trabalho, com preparação. A verdade é que nós lá, ao contrário do que alguns dizem, o nosso adversário foi muito melhor que nós na primeira parte. Nós não conseguimos nem encaixar, nem pressionar. E vocês basta ver que o adversário em casa, em toda a Libertadores, o LDU não sofreu um único golo. Portanto, não foi muito mérito deles naquilo que fizeram em casa. Aproveitaram bem a altitude. A verdade é que se vocês virem a primeira parte, em alguns momentos pareciam que o adversário ia de moto e nós íamos parados. Na segunda parte corrigimos. Mesmo fazendo um mau jogo, criámos oportunidades suficientes para não vir de lá com um resultado de 3-0. Agora eu já estou há tempo suficiente no Brasil e há tempo suficiente num clube que eu aprendi a gostar, que é o Palmeiras, e para conhecer como é que funciona o chiqueiro quando toda a gente está assim. E fiquem chateados comigo ou não, pena que não seja sempre assim, mas quando está assim é difícil. É pesado para quem vem aqui jogar, porque eles empurram e ajudam-nos. E, portanto, acho que foi um jogo aqui tático e mental. Um jogo onde tínhamos que estar muito focados naquilo que nós pedimos, naquilo que foram as tarefas dos jogadores, que foi coisas que nós lá não conseguimos fazer. Não sei, como eu vos disse, eu não ia perder muito tempo no jogo de lá. Não sei se foi, eu acho que foi muito mais mérito do nosso adversário do que fraqueza nossa. Foram muito melhores em casa. Agora, como eu vos disse, esperávamos por uma noite mágica, uma noite em que os nossos jogadores estivessem inspirados, estivessem todos preparados para entrar, e às vezes os jogadores ficam um bocadinho amoados e chateados porque acham que só são protagonistas quando iniciam o jogo, que é uma mentalidade fraca, ou porque o treinador os substitui e não gostam de ser substituídos. Não é assim que funcionam nas equipas e nos jogadores profissionais e de caráter, porque um elenco não tem só 11 jogadores, tem 23 que estão no banco preparados para jogar. E acho que hoje ganhamos não só o jogo com os que entraram, que fizeram exatamente aquilo que tínhamos que fazer, uma circulação muito rápida da bola, ter a largura máxima nos dois flancos para espaçar aquela linha de 5, ter os nossos 3 construtores de trás, mais o Andreas na frente, também bem amplos para obrigarmos aquela linha de 3 médios a ter que correr muito, que não iam aguentar o jogo todo. Nós conhecemos o Allianz Parque. E claro que ajuda muito entrar no jogo, aos 10, 15 minutos já tinhas 3, 4 oportunidades feitas. Fico muito feliz, sabes, porque o Alan é um menino que praticamente não jogava no sub-20 e nós tivemos a oportunidade de treinar com ele. E eu falei com o Barros e disse: Barros, este moleque não pode sair aqui do Palmeiras. É um moleque que nós gostamos muito pelo caráter, pelo perfil. É um moleque que pode fazer a posição de 8, pode fazer na posição de ponta, que tem um arranque absurdo. Mas peço-vos a vocês para me ajudarem, porque aqui vocês constroem e destroem muito rápido. Sim, ele é um jogador, muito bom jogador, um jogador com um compromisso defensivo absurdo. É um jogador com um desequilíbrio e com uma verticalidade absurda também. Já vendemos muitos jogadores, não precisamos de vender mais, não precisam de falar muito bem dele, é só um bom jogador que o Palmeiras tem aqui. E tenho a certeza absoluta que ele vai ser reconhecido pelo aquilo que fez. Eu falei com ele há 2, 3 dias.
Perguntei qual era o vencimento dele, porque eu não sabia. Porventura será dos jogadores que menos ganha na equipa principal. E falei com o Barros porque ele devia ser reconhecido por isto muito antes deste jogo. E o nosso diretor, a primeira coisa que disse, sim, Abel, vamos tratar disso. Portanto, é uma coisa que ele merece, pelo homem que ele é. Ele vem daquela geração que eu já vos falei, esta última geração. São bons jogadores, bons homens, bom índole, jogam, não jogam, são substituídos ou não, entendem e respeitam o treinador, mas mais do que o treinador, respeitam o grupo de trabalho. Fico feliz por ele, porque é fruto e mérito dele, saiu completamente esgotado, foi ele que sozinho criou o penalti, mas a verdade é que todos contribuímos aqui hoje. Eu não podia não deixar de dizer daquilo que foi todos estes 3 dias. Se vocês vissem os funcionários do Palmeiras todos vestidos com a camiseta a dar força e energia à equipa. Quando viemos treinar aqui ontem, eu não sei se a TV Palmeiras publicou ou não, mas todos com cartazes. Posso-vos dizer que dentro do CT é uma verdadeira família, vocês já me viram a chorar à frente deles. A minha mãe não vai ficar chateada se eu disser isto, mas eles tratam-me, a mim e a todos, muito, muito bem dentro do CT. E como eu sou ao contrário daquilo que alguns pensam, porque não me conhecem-me como treinador, não me conhecem como pessoa, eu até fico chateado quando me julgam como pessoa, porque ninguém me conhece, só quem convive comigo. Mas é muito bonito nós percebermos que dentro do clube temos uma família onde todos cuidam uns dos outros, onde é tão bom chegar lá de manhã ao pequeno almoço e ter as nossas funcionárias a dizer: Mister, vou-lhe fazer o batido, que eu gosto de um batido especial, que não vos vou dizer qual é, e ela faz com todo amor e carinho, e por isso é que eu vos digo que nunca será só futebol. É muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas. E esta energia que nós fomos criando e esta sinergia só podia dar nisto, por isto é que eu vos falei numa noite mágica, porque eu sei quanto nós nos trabalhamos, sei quanto nós nos dedicamos, a nossa Presidente também, eu já disse isso várias vezes, eu tenho sorte de ter várias mulheres na minha vida que me inspiram, que me ajudam, e eu, pelo lado profissional, tenho muita sorte de ter a Leila como Presidente. A forma como ela fala comigo, com nós, com o nosso grupo, nos dá tranquilidade para nós continuarmos a trabalhar e fazer aquilo que tão bem sabemos, e é por isso que é muito difícil quando às vezes chegam propostas de outros clubes, tu deixares, porque eu falo de cabeça fria e coração quente, mas eu sou 100% de coração. Mas pronto, siga. Boa noite. A maior virada do Palmeiras sob o seu comando e uma das maiores da história do clube acontece justamente na noite em que você chega à marca de 5 anos à frente do clube. E nessa missão que você disse agora que nós temos também do lado de cá, de tentar conhecer um pouquinho do Abel como pessoa, hoje a gente viu uma emoção diferente sua quando o juiz apitou ali o fim de jogo, né? Um choro diferente dos que você já teve quando o Palmeiras foi campeão. Qual é o sentimento que tinha no choro de hoje, em toda aquela emoção que deu para perceber hoje da sua comemoração depois também com os jogadores do Palmeiras? Eu ainda não consigo desfrutar das vitórias. Eu penso todos os dias que tenho que estar a provar o lugar que eu mereço. Eu não consigo pensar, eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou e representar um clube com 16 milhões de torcedores que esperam e que depositam todas as expectativas nas minhas mãos para que possam viver noites como estas. Mas eu não sei se vou conseguir ser capaz de entregar este tipo de vitórias, porque o futebol tem ganhar, tem perder e tem empatar, tem pessoas do outro lado que trabalham tanto como eu, querem ganhar tanto como eu, por isso eu odeio perder, por isso eu sou tão mau perdedor, e quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo,
apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo agora, está em Portugal. Mas vocês brasileiros são muito família, eu também sou muito família. A família para mim é a base de tudo. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. Mister, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. A gente até acaba se emocionando também. Eu acho que muito dessa sua emoção é por tudo que aconteceu, né, num passado recente. E a gente sabe como você é um cara bem emotivo, né? E hoje entrou um cara que por muito tempo agora estava sendo criticado pela torcida, acabou o ciclo. E aí eu vou até citar, aproveitando, o Rafael Veiga, né, que na minha transmissão, eu como repórter, eu falei que não acabou o ciclo, mas sim um início de uma reconstrução de um jogador que, na minha opinião, tá, é muito importante para o clube, para você. E eu tive até uma conversa com ele no particular, ali na Zona Mista. Ele falou que é um cara que recebe muito bem os jogadores e até te ajuda. E ele sai do banco com uma hora alegria, tentando ajudar, pega a bola, bate um pênalti, fazia tempo que ele, né, não fazia isso, era o Flaco, e ele dá números finais a essa classificação, que, na minha opinião, merecida, e você parece que tirou uma geladeira das costas, né, mister? É isso, uma geladeira, porque jogámos muito mal lá e no jogo de lá eu fui um dos responsáveis que não consegui ajudar a minha equipa no jogo do LDU lá. Pensei um plano de jogo, ele não correu bem e sofremos muito, e eu só consegui corrigir ao intervalo, e ele foi um dos que sofreu porque eu o substituí. Passou aqui 2-3 dias chateado comigo, mas os pais e os filhos às vezes também estão chateados, mas ele sabe que eu tenho um carinho e um amor muito grande por ele. É algo que transcende a parte do futebol, mas eu, quando tenho que decidir, ponho isso de lado. Por isso eu vos digo que há muita forma de ser protagonista, não é só quando se joga. E se calhar esta raiva, esta positiva, eu tenho a certeza que ele, quando fez o golo, mandou-me para aquele lado de seguro, mas eu não me importo, porque eu sei que ele faz as coisas por ele e pela nossa equipa, e como tu disseste, e o que eu já disse aqui várias vezes, ele é muito importante para nós, não só naquilo que tem a ver com a dinâmica da equipa, mas porque é um jogador que tem golo, é um jogador que, quando está bem, está motivado, e às vezes tens que andar à procura de perceber qual é o botão para carregar, para ele render, e hoje ajudou-nos muito vindo no banco. Sou muito grato por ter um homem como ele connosco, e é bom para ele, apesar de, como eu te disse, tenho a certeza que ele está chateado comigo, me chamou de tudo, que queria ter jogado, mas, como eu já vos disse, há muitas formas de nós termos de ajudar, seja de início, seja a entrar, e ele é um dos jogadores que nos ajuda muito aqui. E queria, já que estamos aqui, aproveitar a todos os jogadores que jogaram connosco, muito me mandaram mensagem a dizer: Mister, que estão noutros clubes aqui, que sabem que eu tenho um respeito e um carinho, uma admiração muito grande por eles. Mandaram-me mensagem hoje de manhã a dizer: professor, ou mister, que me chamam, se há equipa no Brasil capaz de revirar este jogo, são vocês. Eu disse isso antes do jogo aqui a um dos colegas teus. Disse: se vocês estivessem aqui, tivessem que apostar numa equipa capaz de uma virada como esta, quem é que vocês apostavam? Pondo o clubismo de lado, sendo realistas, pondo de lado. Podíamos conseguir, podíamos não conseguir, conseguimos. Parabéns aos meus jogadores, 24 horas e domingo a mais. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. E, por incrível que pareça, hoje foi a primeira vez que o Palmeiras venceu um jogo de semifinal de Libertadores dentro do Allianz Parque. E durante a partida a gente viu uma movimentação diferente do Piquerez em campo, né? Ele jogando mais por dentro. O que você conversou com ele? O que você esperava dessa posição um pouco mais diferente para esse jogador que também é um dos líderes do elenco, para te ajudar nessa remontada hoje? Eu acho que já houveram aqui muitas primeiras vezes.
Eu às vezes acerto, outras vezes erro, o plano às vezes resulta, outras vezes não resulta. A verdade é que nós tínhamos que surpreender o nosso adversário. Fazer a mesma coisa, mas de maneira diferente, com jogadores diferentes, tendo dois desequilibradores, um à direita e outro à esquerda, o Alá e o Ramon, em vez do Filipe e o Facundo, ter pés trocados para poder vir para dentro, para ter outras soluções. Mas hoje resultou tudo bem, como eu vos disse, precisámos de uma noite mágica onde os jogadores estivessem confiantes e inspirados, porque às vezes não sai. Nós preparámos como foi o jogo de lá. Toda a intenção do treinador é fazer o bem, é ajudar os jogadores, mas lá não fui capaz de ajudar os meus jogadores. Os primeiros 45 minutos eu fui o máximo responsável, eu não consegui ajudar os meus jogadores, não conseguimos parar o LDU, foram muito melhores que nós sabíamos que em casa não tinham sofrido golos, e só na segunda parte é que conseguimos corrigir, mas como eu te disse, eu já vos disse isso algumas vezes, eu adoro ouvir quando nunca aconteceu, nunca ninguém fez. Eu acho que isso é ótimo, é um desafio, é uma gasolina para nós, é um combustível. Se vamos conseguir ou não sei, mas eu olho para isto não como algo impossível, mas como um desafio que tu podes superar. Claro que podes perder. Claro que nós sabemos o quanto exigente é o futebol. Posso interromper um minutinho? Pode. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre, sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente Obrigado, você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, eu tive que entrar aqui. Obrigada. Boa noite, boa Obrigado, noite. até já, Leila. Tchau, gente, boa noite. Abel, boa noite. O Palmeiras volta a uma final de Libertadores depois de 4 anos e reencontra o mesmo adversário. O Flamengo é o maior rival do Palmeiras na atualidade? Olha, é um grande rival, com grandes jogadores, espero que seja uma grande final. Nós queríamos era estar lá, era o que nós mais queríamos. O Flamengo chegou pela sua qualidade, pela sua organização, pela sua estrutura. Portanto, quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. Se vocês virem o nosso percurso, nós mais uma vez contamos uma história da nossa montanha que a fomos partindo e temos quase tudo vitórias, um empate e uma derrota apenas. E podíamos ter ficado fora da final, porque jogo mata-mata é sempre possível, mas é um dos rivais. Eu já vos falei em relação àquilo que é o futebol brasileiro, tem muito boas equipas, o Cruzeiro é uma excelente equipa. Agora falando da Libertadores, são duas equipas que são muito competitivas, muito competentes, com estruturas muito bem organizadas. Agora a gente sabe que o futebol não é quem investe mais ou quem gasta mais, é quem se prepara, é quem tem tempo para se preparar. Estamos na briga também pelo Brasileirão. Mas a verdade, isso enche-me de orgulho. Vocês podem pensar que não, mesmo o ano passado alguns não querem dizer que ganhamos um título, mas nós ganhamos um título paulista. Mas se vocês repararem, nos últimos 4, 5 anos, o Palmeiras tem andado sempre ali a competir. Competimos o ano passado até o último jogo do campeonato para ser campeões. E este ano vamos procurar fazer a mesma coisa. Estamos numa final da Libertadores, temos andado nos últimos 4, 5 anos a bater na trave, andar sempre a chegar às meias finais, final. Mas sim, é um grande adversário, um grande rival e quando chegar à altura certa vamos ter tempo para preparar esse jogo, embora seja
a meio do campeonato, com jogos atrás de jogos. Não é da maneira que nós mais gostaríamos, seguramente eles também não, mas vamos tentar prepará-la da melhor maneira possível, mas respeitando sempre tudo aquilo que é a grandeza do nosso adversário. Abel, boa noite. Nessa noite você completou 5 anos de Palmeiras, curiosamente nessa data, né? Dessa noite mágica. E nessa temporada a gente vem aí debatendo sobre a renovação do seu contrato. E a Leila entrou aqui agora, então a gente viu o sorriso que você deu, porque é uma pessoa que você admira, você já falou várias vezes o tanto que você admira a Leila Pereira, só que há uma questão que ainda a tinta não foi para o papel. Uma noite como essa, pode fazer você assinar esse papel? A Leila sabe aquilo que ela sabe, eu não preciso de assinar contrato, ela sabe aquilo que eu quero. Mas não vos posso dizer que não fiquei... Fiquei muito magoado com aquilo que eu ouvi de uma parte da torcida. Fiquei muito magoado, não estava à espera. Não estava à espera. Por isso eu disse, Leila, não vale a pena estar a assinar porque eu não vou continuar no Palmeiras se não houver condições para continuar no Palmeiras. Agora que eu adoro estar aqui, que tenho clubes que já me ligaram por todos os lados, mas para quê? Vocês vêm à Inglaterra, a gente vai para meio de tabela, Postiglou teve um mês, fez 9 jogos e foi despedido. Claro que é duro aqui no Brasil, mas não é duro porque está dentro do clube. É duro porque vocês, jornalistas, são exigentes, são duros, às vezes chegam a ser... eu não digo todos, e às vezes quando falo de jornalistas peço perdão àqueles que são como devem ser, mas alguns passam do ponto, e às vezes eu questiono para mim mesmo se é isso que eu quero continuar. Agora, olhando para o clube, a estrutura do clube, funcionários do clube, não é lado nenhum. Palmeiras é um oásis. Palmeiras para mim é um oásis. E como eu vos disse, não sei se vamos ganhar títulos ou não, mas a Leila sabe aquilo que eu quero. Ela sabe o quanto eu gosto de estar aqui, os funcionários sabem quando eu gosto de estar aqui, os jogadores sabem quanto eu sinto orgulho de os treinar, mas não quero ficar preso por um contrato. Eu acho que nós já temos 5 anos, que eu pensei que ia ser 5 meses. 5 anos, isso já é um grande título também, 5 anos aqui no Brasil, mas eu gosto de estar aqui. E quando vocês ouvem a minha primeira entrevista que eu falei aqui, eu disse que vinha não só para valorizar o clube, mas também valorizar o futebol brasileiro. Modéstia à parte, eu acho que posso ajudar, e eu estando no futebol brasileiro posso ajudar naquilo que é o crescimento em conjunto com todos os estrangeiros que estão aqui, com todos os brasileiros que estão aqui, continuar a fazer crescer esta liga super competitiva. Mas não preciso ter nada assinado. Para mim basta de boca. E vocês sabem que eu gosto muito de estar aqui e isso não vai ser problema nenhum eu continuar aqui. Não tenho, já vos falei, no Mundial falei sobre isso. A única coisa que disse à Leila foi, porque o contrato foi feito em segundos, copy-paste, já vos disse. Mas mais do que tudo na altura certa, e agora é mais de tudo é a altura de continuar a ajudar os nossos jogadores, continuar a dar alegrias aos nossos torcedores, convidá-los, e deixem-me também agradecer porque eu os convidei para estar presentes e vocês estiveram e ajudaram-nos do princípio ao fim. Mas como em todas as relações de amor há sempre uma ou outra vez algo que fica ali limado, mas como eu já vos disse, um casamento perfeito é quando um homem imperfeito com uma mulher imperfeita fazem tudo para continuar e suportar juntas um caminho de comunhão, de sacrifício, de comunicação, e é um bocadinho o que eu sinto pelo Palmeiras. Estamos eternamente ligados e, como diz a nossa Presidente, que seja eterno enquanto dure. Boa noite, Abel. Guilherme Giuliari, da Web Rádio Verdão. Abel, não sei se você se recorda, mas alguns meses atrás eu perguntei sobre o Bruno Fux, sobre uma possível aquisição. Hoje ele entrou num sistema diferente, ajudou de novo o Palmeiras a fazer igual fez contra o Bragantino. Queria que você falasse um pouco sobre ele nesse sistema, essa entrada de última hora, e se agora sim você pode responder para mim se vai ou não comprar. Não, eu já falei com a direção o que é que nós queríamos em relação a ele, e ele foi um jogador determinante nesta estrutura, porque
assim muito de forma rudimentar, nós tínhamos que partir a equipa em 2. 3-1 para construir, mais o Andreas na frente destes 3 e 6 para atacar. Estes 3 mais 1 tinham que servir os 6 da frente, para os 6 da frente conseguir criar, romper e fazer golos, e estes tinham que equilibrar a equipa, tinham que fazer o trabalho sujo, não só fazer a bola chegar aos da frente, mas como parar os contra-ataques do nosso adversário. Mas como eu te disse, o Abel tem um plano, mas às vezes o plano também falha, né? Como falhou na LDU lá, falhou redondamente, mas às vezes também funciona, como foi o jogo de hoje. Mas o Fux entrou nessa estrutura de termos 3 jogadores de suporte e de equilíbrio, que foi o Gomes, o Fux e o Murilo. E falando no Murilo, fez um grande jogo hoje, Murilo, grande jogo. Foi Murilo, os 3 de trás, o Gomes também. Chegou ao intervalo na PC que eu tinha substituído, que tinha que o substituir, e ele disse por favor, ser verdadeiro, se estiveres bem, diz-me, senão tenho que trocar. E ele é um campeão, Gomes, não tenho palavras para descrever o tipo de personalidade e de capitão e de força que ele tem, que eu às vezes nem sei. E depois conseguimos ter ali um jogador. Claro que eu deixei os nossos 2 5 fora, o Aníbal e o Emiliano fora, se calhar estão um pouquinho chateados, mas eu tinha que arriscar ali com um jogador que fosse mais vertical, que tivesse todo tipo de características, que é enfiar a bola entre linhas, que é enfiar a bola à profundidade, que é fazer assistências. Mas como te disse, correu tudo bem e o Fux entrou perfeitamente nesta estrutura, e depois tivemos que o substituir pelas câimbras que ele teve. Ele é um jogador que precisa de ser mais robusto ainda, mas fez um belíssimo jogo. Abel, você falou muito a respeito de Noite Mágica, foi algo até que mobilizou bastante os torcedores. Queria que você falasse o que significa para você magia. Olha, magia, eu um dia... É porque tem a ver, eu acho que tem a ver com aquilo que tu acreditas, sabes? Eu quando atravessei, e deixem-me dizer-vos isto, só eu não conhecia, ouvia falar, mas não conhecia, só havia um elemento da comissão técnica que conhecia o Palmeiras, que é um obcecado pelo futebol. Se lhe fores ali perguntar onde é que joga o jogador, ele vai te dizer que é o Castanheira, o Carequinha. E quando falámos do Palmeiras, e já foi há 5 anos atrás, o que me fez atravessar o Atlântico foi uma crença, foi acreditar que eu, a chegar a um clube, porque eu já podia ter tido essa possibilidade em Portugal, estava no Braga, e treinar uma equipa grande, e o presidente, como eu não tinha cláusula de contrato, simplesmente, não sais, és nosso treinador e vais ficar aqui. E eu tive a possibilidade de ir para um clube grande em Portugal. Eu, como sou muito focado no meu trabalho, continuei a fazer o meu trabalho. Portanto, magia é isto, é tu acreditar sem ver, é dizer, eu vou atravessar o Atlântico, vou para o Palmeiras, podia ir para o Palmeiras, podia ir para outro clube qualquer. Isso tem a ver com a tua crença, com aquilo que tu acreditas, mas também tem muito a ver com o teu trabalho. E magia é tu veres tudo aquilo que nós fazemos dentro do CT ser transformado num resultado como hoje. E eu acho que na nossa vida nós temos 2 formas de encarar. 2, é assim que eu penso. E é impossível, como muitos disseram. É impossível, nunca aconteceu na história, é impossível. E a outra parte é impossível, mas podemos, não é? Podemos fazer. Portanto, o meu primeiro foco no jogo da LDU foi como é que eu vou criar aqui já algo para mobilizar estas tropas. Mas que seja algo que não seja empírico, seja algo que seja verdadeiro, porque esta equipa já fez 4 golos em 15 minutos. Esta equipa já fez 4 golos em 15 minutos. Portanto, eu não estava a falar nada que nunca tinha acontecido. E somos... Botafogo. Ainda agora, em 15 minutos, fizemos 3 golos no São Paulo. Okay? Então, eu tinha que arranjar algo que eles acreditassem que fosse possível. E a outra dizer, né, que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Vocês viram? É muito tempo. Portanto, isto não tem nada a ver com coisas empíricas, tem a ver com coisa muito que é real, que é possível que isso aconteça. E a primeira coisa que tens de fazer é inspirar as pessoas que trabalham contigo, é fazê-las acreditar que é possível. Mas há uma coisa que está bem acima disso tudo, que também isso é o trabalho, e dizer aos jogadores aquilo que nós temos que fazer, e correu tudo bem. Como eu estava a dizer, foi uma noite mágica, porque estivemos concentrados, focados, inspirados, muito assertivos naquilo que tínhamos que fazer,
É porque já lá nós tivemos 3 oportunidades claras para fazer golo. 3. Uma de Roque isolado. Portanto, magia para mim é acreditar sem ver. Por isso é que a Presidente disse, ele disse, Abel, aconteça o que acontecer, dei o vosso melhor. Eu disse, acredito que vai acontecer magia. Prepara-se para uma montanha russa de emoções. Mas se não acontecer, nós vamos continuar na mesma. Isso é fantástico quando tu tens uma líder que não só inspira, como ajuda e como apoia em todos os momentos, e isto é algo que não se encontra em lado nenhum. Aqui, Abel, boa noite. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte. Há 5 anos você chegou aqui, né, um técnico estrangeiro, um técnico até então desconhecido do futebol brasileiro, e o tempo passou e você conquistou tudo que você conquistou e ainda pode conquistar mais coisas ainda, tanto em Copa Libertadores como também em Campeonato Brasileiro. Se você tivesse a oportunidade de poder sentar e conversar com o Abel de 5 anos atrás, como seria essa conversa? Boa pergunta. O meu pai não acreditava que eu fosse sair de Portugal, porque eu sou muito apegado à família. Dizia, não, tu não vais emigrar, não acredito que tu faças isso. O que eu dizia a esse moleque, que nunca foi o melhor aluno da escola, que nunca foi o melhor jogador de futebol, que não é o melhor treinador, luta pelos teus sonhos sempre, porque nós somos os nossos próprios limites. Não deixes que tu mesmo sejas o teu bloqueio. Vai, experimenta. 5 meses foi eu pensei. Josualdo Ferreira me disse, pá, vem, vais gostar. O futebol brasileiro tem uma paixão diferente, as pessoas são doidas por futebol, tem... E a verdade é que eu sou muito grato, ao contrário daquilo que vocês pensam, e eles que estão aqui à minha direita sabem. Foi a primeira palavra que eu disse no grupo. Claro que eu sou grato ao futebol brasileiro, claro que eu sou grato ao Palmeiras, claro que eu sou grato por tudo que nós conseguimos aqui juntos. Mas eu para chegar onde cheguei hoje tive que subir escadas, eu não cheguei aqui com Guardiola. Né? Eu vim, ninguém sabia quem eu era, mas eu sabia quem eu era. Eu sabia o que precisava de algo, né? Ser um bom piloto não chega se tu não tiveres um bom carro, né? Tu precisas ter uma boa máquina para que te ajude com o piloto, porque vocês também têm pilotos que pegam em Ferraris e aquilo não funciona, né? Portanto, era aqui, eu acho que se juntou-se muita coisa, os valores do clube, os valores do treinador, a filosofia do clube, a filosofia do treinador, foi o primeiro clube, eu fiz a entrevista, para nenhum dos outros clubes eu tive que fazer entrevista, para este clube eu fiz a entrevista. Mas a esse moleque que eu lhe dizia, pá, parabéns pela ousadia, parabéns pela crença, parabéns por desafiares os teus próprios limites. Vais para um país especial, enquanto lá estiveres, aproveita, porque o Brasil e o futebol brasileiro são especiais, sim. Tudo bem, Abel? Boa noite. Bruno Vicário, eu estou aqui a convite da Conmebol e da Puma para te fazer uma pergunta e para te apresentar a bola da final, essa que está aí na tua frente. Não sei se você reparou, mas ela não, reparei, mas não sabia. Essa é a bola que pode te dar mais um título aí da Libertadores. Eu queria saber se você pensa que o seu profissionalismo seria tão desafiado em outro lugar quanto é aqui no Brasil, quanto o futebol brasileiro te desafia, e se você pensa que você viveria noites mágicas como essa em outro lugar, que não fosse aqui. Não, só mesmo aqui, por isso é que eu vos digo que o Brasil é um país especial, como em todos, tem coisas boas e coisas ruins, como em todos os países. Depende daquilo que tu te focas. O futebol brasileiro tem coisas boas e coisas ruins. Depende daquilo que tu te focas, como eu te disse. As minhas 2 filhas não gostavam de futebol. Aliás, eu nunca, quando estava em Portugal, nunca deixei que elas viessem para o futebol, porque às vezes acontecem situações do pai ser, e eu não quero. Os meus 2 sobrinhos vinham com a minha esposa a ver os nossos jogos, e as minhas 2 filhas iam com a minha cunhada para o shopping fazer compras, e eu disse, deixa-as ir, eu não quero que elas sofram com o futebol, já chega o pai.
E às vezes dou por mim, sabes, e vocês sofrem, os que são de Palmeiras, sofrem muito pelo Palmeiras, mas eu não acho justo que os meus pais, o meu pai e a minha mãe tenham a sofrer pelo meu trabalho. Eu sei que eles sofrem porque estão longe e sofrem porque querem que Palmeiras ganhe sempre, querem que o filho tenha sempre resultados. Eu estou sempre a dizer, mãe, isto é só o meu trabalho, mas é muito difícil que eles não sofram. Eu perdi-me agora aqui no meu raciocínio. E para dizer-te porquê. Porque é que eu falei da minha filha? Porque ela agora vai lá e vê jogos lá em Portugal e diz, pai, a vibração não é a mesma. A vibração não é a mesma. Assistir um jogo no Brasil e assistir aqui, a vibração não é a mesma. E é por isso que as pessoas dizem que o Brasil é o país de futebol, e é o país de futebol por vocês, pelas pessoas que são loucas, apaixonadas pelos seus clubes e que são capazes de fazer loucuras para ir ver o seu clube, coisa que é difícil tu na Europa ver as pessoas a endividarem-se para ir ver um jogo, a não comer para ir ver um jogo. Por isso é que eu sinto e sei que o futebol brasileiro é o país do futebol por isso. É porque as pessoas realmente, seja de que clube for, que fazem 1001 sacrifícios para ver os seus clubes e, como eu te disse, o futebol brasileiro e o Brasil é um país especial por isso mesmo. Boa noite, Abel. Sou Diego Iwata. Em primeiro lugar, parabéns pela conquista, parabéns pela vitória. Dá para se dizer que é uma conquista, né? Conquistou a vaga. Eu estou acompanhando sua chegada no Palmeiras desde o dia zero, desde o dia que você chegou, desde a primeira coletiva. E você sempre foi um cara que nunca prometeu resultado, você nunca prometeu conquista, você nunca prometeu título, você prometeu sempre trabalho, competição. Desta vez, você prometeu uma noite mágica, que foi muito fora da curva. Agora eu queria saber o seguinte, quando você prometeu essa noite mágica, era pura motivação ou você já tinha identificado na cabeça o que tinha que ser feito? Não, porque eu estou há tempo suficiente no Brasil para entender como é que é o futebol brasileiro, como é que é o Allianz Parque, como é que são os nossos torcedores e como é que é a minha equipa. Por isso que eu estava a falar com o teu colega, não foi, eu lembrei-me de... Não, é possível, nós já fizemos. Esta equipa já marcou 4 golos em 15 minutos. Já fizemos não sei quantas viradas, eu não sei, mas 59 viradas. Porquê que eu não hei de acreditar? Porquê que eu não hei de dizer aos meus jogadores? Eu tenho que dizer aos meus, estão a ver, olha, vocês já fizeram isto, é possível. E quando eu acredito numa noite mágica, quando falei na magia, era acreditar que os meus jogadores tinham que estar inspirados e criativos e confiantes e a certeza absoluta daquilo que tinham que fazer. Foi o que eu mais lhes pedi. Viemos aqui ontem, jogaram aqui, preparámos o jogo aqui, hoje de manhã mostrei-lhe as imagens daquilo que nós fizemos e eu sabia e disse-lhes, hoje é um jogo mental e tático. Não se deixem levar pelas emoções. Quando fizemos o 2-0, a euforia, a primeira coisa que eu cheguei aqui, hoje vi um outro funcionário, calma, porque a euforia nos podia prejudicar também. Calma. O que temos que fazer agora na segunda parte é exatamente o mesmo que fizemos na primeira. É manter o foco nas nossas tarefas e continuar a insistir como se fosse uma luta de boxe. Vai à direita, não dá, vai à esquerda, mete no chão, vai no golo, é de cruzamento, é de passe rasteiro, é de bola parada, é continuar a insistir sem se deixar ir pela euforia. Eu acho que este foi dos jogos, a não ser no fim, que o menos emotivos tive. Que menos emotivos tive. Eu não podia passar essa emoção aos nossos jogadores. Nós tínhamos que estar, durante o jogo todo, o máximo possível, calmos e tranquilos para desempenhar. Portanto, o que eu fiz não foi nada mais, nada menos do que pegar em factos que esta equipa já foi capaz de fazer, que estes torcedores já foram capazes de fazer. Não fui eu que criei que somos a time da virada, somos o time de amor. Não foi eu, já existia. Eu pedi há uns anos atrás, disse, vocês não têm uma canção para cantarem nestes momentos? E eles, nós temos uma. Tem, não sabia, estava adormecida. E tu ouves de lá até aqui, nós somos, Palmeiras é o time da virada. E quando isto se repete muitas vezes, é como me dizerem, vocês dizem muitas vezes, o Abel é chato, o Abel é não sei o quê, mas isso é mentira. Uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Entendem o que eu estou a dizer? E o que eu fiz aqui aos meus jogadores foi falar de factos. O Palmeiras, o Chiqueiro, os nossos torcedores e esta equipa é capaz de fazer magia numa noite onde nós tenhamos acerto, confiança, inspiração.
E foi isso que nós preparámos e hoje correu tudo bem. Hoje correu tudo bem. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Por isso é que eu não te posso prometer resultados. Prometo aquilo que eu melhor sei fazer, que é trabalhar e preparar os meus jogadores. Os resultados, a bola é redonda, né? Canto bem batido. Eu não sei se entra ou não. Às vezes entra, outras vezes não entra. Portanto, uma das coisas que me dá paz no futebol, a mim, eu tenho que viver, eu tenho um acordo com o aleatório. Às vezes nós ganhamos, como foi hoje, e outras vezes levamos 3 e muito bem em casa do LDU porque foram muito melhores. E eu sigo, não vou estar ali a remoer naquilo que eu já não consigo mexer. É o que é que eu posso fazer para ajudar a minha equipa e seguir em frente. Está bem? Boa noite, Abel. Você falou agora há pouco sobre como esse foi teu jogo menos emotivo, né? E desde que você tinha falado sobre como isso seria uma noite mágica, eu estava ali na beira do campo observando tuas reações, olhando desde o início, tu estava olhando ali teu relógio, às vezes conversando com os jogadores, em todo gol você estava sempre fazendo assim, ali na tua cabeça, acho que falando diretamente ali com os jogadores. E eu sei que depois da partida foi uma questão de alívio para você, mas durante o jogo eu queria que tu levasse a gente por essa trajetória, no que é que estava passando pela tua cabeça ali durante a partida, durante esses longos 90 minutos. Pá, não me perguntes, eu não te sei dizer. Nós treinámos na terça-feira à tarde, terça-feira de manhã acordei 6h30, a minha esposa foi levar as minhas filhas à escola e a minha cabeça estava... E eu tenho sempre ao meu lado um bloco de notas para apontar aquilo que a minha cabeça começa a pensar. Eu comecei a tentar criar este plano. Criei 3 planos, cheguei na terça-feira ao vestiário, junto ao gabinete com os meus adjuntos e comecei-lhes a fazer perguntas. Não podemos jogar da mesma maneira, temos que surpreender o adversário, eles estão à espera que a gente vá jogar desta maneira, temos que ser a surpresa. O que é que vocês acham disto? E tu ouves. Quando as peças começam a encaixar, diz é possível, desta forma nós conseguimos combater um 5-3-2, é possível um 5-3-2 desta forma, desta maneira, é possível nós eliminarmos aquela linha de 5, aqueles 3 médios no meio, mas tem que ser desta maneira, temos que passar esta mensagem aos jogadores, temos que acreditar. Depois cheguei na terça-feira à noite e ver a minha esposa olhar para mim, então, estás nervoso? E eu estou nervoso, mas estou confiante que nós estamos preparados, e ela está a dizer, vai ser mais uma noite de sofrimento. Disse, tu já me conheces, já vivemos juntos há muito tempo, prepara-te, vai ser um rol de emoções. E é lá, mas nós temos aqui uma homenagem que querem fazer. Esquece que eu não posso ir, tenho que estar tranquilo, tenho que estar calmo, tenho que estar fresco. Porque às vezes eu sou o treinador, e quem é que treina o treinador? Eu passo energia aos meus jogadores, quem me passa energia a mim? Mas foi isso, foi uma noite mágica, onde eu durante o jogo todo controlei ao máximo as emoções, no sentido de estar sempre focado e equilibrado naquilo que tinha que fazer, e no final, e aqui simplesmente desabei, acho que estava como uma bola dentro, tudo pressionado aqui, por isso que te falei, porque eu tenho que estar sempre a provar a mim mesmo que mereço o lugar que ocupo, está bem? Obrigado, Abel, obrigado a todos, boa noite.